Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da PT Robotics TV. No episódio de hoje vamos continuar com a apresentação de produtos e vamos continuar também com a mesma marca. Vamos apresentar mais módulos da ITED, não porque queremos dar algum destaque particular a esta marca, mas porque tem módulos muito económicos e muito úteis para as mais variadas montagens. Começando por um módulo que é normalmente a base de qualquer montagem eletrónica, a alimentação. Este módulo que vem aqui permite utilizar uma breadboard, que é o que normalmente nós utilizamos para os circuitos, mas permite alimentar esta breadboard. Se tiver uma breadboard que é o normal com que começamos todos os nossos projetos, precisamos normalmente utilizar estes barramentos para alimentar os nossos circuitos. Este módulo permite tornar a breadboard mais funcional ao nível da alimentação. Ele encaixa diretamente nos barramentos de alimentação e eu posso, através de uma fonte externa, de um alimentador ou até mesmo de uma ficha USB, ter dois níveis de tensão diferentes e dois barramentos diferentes ou até mesmo iguais, porque ele permite selecionar 3 volts ou 5 volts. Neste caso eu tenho aqui selecionado para 3.3, ou seja, este barramento vai funcionar como uma fonte de alimentação de 3.3 volts e este está selecionado para os 5 volts e eu passo a ter neste barramento uma fonte de alimentação de 5 volts. É muito útil quando nós estamos a desenvolver circuitos que precisam de dois níveis de tensão diferentes. Se eu quiser utilizar o mesmo, é possível também aqui, basta deslizar um interruptor e neste caso eu estaria a ter no mesmo barramento a mesma fonte de alimentação, neste caso de 3.3 volts, 5 volts, tão simples quanto isto. Então, e se eu quiser desligar o barramento, tiro o jumper. Portanto, o jumper é mais fácil do que um interruptor, porque assim nós não nos esquecemos e temos logo uma indicação mais visual e importante caso tenhamos desligado ou ligado a alimentação. Os circuitos os roladores são roladores de baixa queda de tensão, são o L1117 e suporta até 800 mA de corrente, mas se estivermos a alimentar por USB, esta placa já só pode ser alimentada até 500 mA e não convém exceder, porque eles não têm qualquer dissipador, o dissipador é a própria placa, o que quer dizer que se o levarmos ao limite eles vão aquecer e provavelmente serem destruídos. A nível do jack só pode ser utilizado com fontes até 12 volts, a partir daí já gera muito calor para tentarem regular e acabam por aquecer e virem a danificar-se. É uma solução muito interessante e permite-nos utilizar normalmente uma breadboard com uma ligação USB e assim construir o nosso circuito de uma forma muito rápida e prática diretamente na breadboard. Portanto, temos aqui um módulo para a alimentação em breadboard da ITED. Outro módulo também muito útil e que utilizamos muitas vezes para guardar dados são os cartões SD. E não conseguimos sempre encaixar um cartão SD nos nossos circuitos sem a ficha. O problema é que as fichas dos cartões SD são normalmente de montagem em superfície. Os próprios cartões trabalham a 3 volts, nós muitas vezes fazemos circuitos a 5 volts e então temos aqui já alguns obstáculos para a utilização dos cartões SD. Esta breakout tem não só disponíveis os pinos do cartão, mas permite ser utilizada diretamente a 5 volts. Ou seja, eu posso utilizar esta breakout que funciona a 3 volts, os cartões funcionam a 3 volts, diretamente num sistema de 5 volts. Basta regular aqui, carregar aqui no interruptor, ela fica preparada para ser alimentada a 5 volts e eu assim posso fazer uma interface, por exemplo, com o Arduino, trabalha a 5 volts e utilizar um cartão SD de 3.3. Também pode ser utilizado diretamente com um microcontrolador que esteja a trabalhar a 3 volts, basta mudar o botão para os 3 volts e não só permite um cartão SD normal, mas permite também um cartão micro SD. É uma vantagem, não podem ser utilizados os dois ao mesmo tempo, como é óbvio, mas eu posso utilizar diretamente um cartão SD ou micro SD. Outro módulo que normalmente nós utilizamos para quando estamos a desenvolver e precisamos de registar, por exemplo, o tempo, é um Real-Time Clock. Um Real-Time Clock ou RTC é um módulo que
normalmente nos diz a hora do dia e a data. Mas nós também poderíamos calcular isso com um microcontrolador. O problema é que o microcontrolador normalmente tem outras tarefas para fazer e fazer dele um relógio para contar tempo não só é a tarefa menos precisa, porque nem sempre nós conseguimos fazer uma contagem correta do tempo, quer dizer que ao longo do tempo nós vamos acumular muito erro, mas se tivermos um circuito adicional que permita registar o tempo e saber o tempo, facilita em tudo o desenvolvimento da nossa montagem. Este circuito que vem aqui é um Real-Time Clock que funciona por RTC, ele é baseado no DS1307, que é um circuito habitual já em montagens de relógios de tempo real, e tem não só a parte do circuito correspondente ao DS1307, bem como na parte traseira a pilha para uma CR2032, mas tem ainda uma memória, uma memória uma EEPROM, uma 24C32, que nos permite armazenar 32 kilobits ou 8 capas de dados e facilita relativamente ao DS1307 porque permite-nos guardar dados na ausência de alimentação. O DS1307 já tem dentro dele uma pequena RAM não volátil, mas essa RAM não volátil depende da alimentação da pilha. Se eu tiver que retirar a pilha, perco esses dados. E aí entra esta memória, portanto é um adicional, um add-on interessante à placa, porque não só temos mais espaço para guardar dados, porque o DS1307 apenas tem 56 bytes, portanto é para guardar muito pouca coisa, para guardar muito pouca informação, e se eu precisar de guardar mais informação tenho 8 capas diretamente nesta EEPROM, no mesmo barramento I2C. Esta placa tem ainda outros pinos que nos permitem ligar um DS18B20, que é um sensor de temperatura, e assim construir, por exemplo, um logger de temperatura. Eu posso utilizar o RTC para saber a data, o sensor de temperatura para saber o valor da temperatura naquele tempo, naquela data, e utilizar o microcontrolador para registar isto tudo, por exemplo, na memória. Se a memória não chegar, normalmente utiliza-se um cartão SD. E aí eu faço a passagem dos dados através, por exemplo, de um Arduino ou de outro microcontrolador e guardo diretamente. Os Real-Time Clocks são muito utilizados para construir loggers, penso que já disse, porque facilitem tudo a utilização. A duração da pilha da CR2032 neste circuito permite que este logger vá até um ano de utilização sensivelmente, o que é muito interessante do ponto de vista de um sistema autónomo que esteja a monitorizar um determinado equipamento. Portanto, módulo breakout para cartão SD e um RTC ou Real-Time Clock baseado no DS1307 com EEPROM. Os últimos 3 equipamentos que nos faltam, ou 3 módulos que nos falta falar, são a R-Board, e a R-Board é uma placa interessante do ponto de vista da integração à semelhança da M-Board da semana passada. A M-Board utilizava um controlador de motor, esta utiliza relés. É como se eu tivesse aqui um pequeno autómato ligado diretamente a um Arduino. O processador que a placa tem é um ATmega 328, portanto, o convencional que existe no Arduino Uno ou no Arduino do M1009. Temos 4 relés com os contactos normalmente abertos e normalmente fechados, opto-isolados do microcontrolador, ou seja, eu tenho toda esta secção isolada galvanicamente através dos optoacopladores do microcontrolador. Tenho ainda um slot para cartão micro SD para guardar dados, por exemplo, ou para guardar ficheiros de configuração que eu preciso para o ATmega, os pins para o programador externo, uma interface para os módulos da Nordic, que eu vou já mostrar, que é um dos módulos que nós temos aqui para mostrar hoje, 6 entradas diretamente aos pins analógicos do ATmega, que podem também ser utilizadas como pins de entrada e de saída digitais, e aqui temos o interface de programação, bem como uma socket para XBee. A secção de alimentação
é uma secção de alimentação comutada que permite ir até 20 volts. Eu posso alimentar esta placa a 20 volts. Os relés ficam automaticamente alimentados a 20 volts, mas se lembrarem do episódio da semana passada, um dos defeitos que eu assinalava à M-Board era a alimentação não estar isolada da alimentação do microcontrolador. Neste caso, esta placa tem isso já previsto. E eu, através destes dois jumpers, posso isolar a alimentação dos relés e de um dos lados dos optocupladores diretamente através destes dois pinos. Se eu tiver os jumpers postos, eles vão buscar energia diretamente aqui à fonte de alimentação. A socket para XBee é uma mais-valia, à semelhança do interface da Nordic, porque permite que esta placa funcione de forma autónoma e assim ter uma comunicação wireless. Eu posso encaixar aqui um XBee ou encaixar, e aproveito já para fazer aqui a ponte, encaixar diretamente aqui um módulo da Nordic. Este módulo da Nordic, como veem aqui na imagem, é um módulo muito interessante porque ele não permite um alcance muito grande, mas a taxa de transmissão e as funcionalidades que ele tem são muito interessantes. Ele tem umas especificações muito acima da média para este tipo de módulos wireless. Ele é um transceiver, funciona por SPI, portanto ele vai aproveitar também os pinos do cartão. Permite uma razão de transmissão entre 250 kbps por segundo até 2 megabits. 2 megabits é uma razão de transmissão muito grande já para um módulo wireless, não para uma rede Wi-Fi, mas para um módulo wireless como este são já umas características muito interessantes. Ele faz diretamente, internamente, o acknowledge, normalmente nós designamos por ACK, e faz também retransmissão. Caso não exista acknowledge por parte do receptor ou de outros módulos que estejam a escutá-lo, ele próprio trata de retransmitir e isto está totalmente integrado no módulo. É uma das funcionalidades do módulo, este retransmit, que acho que é assim que está especificado na datasheet, e para além dos buffers de entrada e de saída, porque assim nós não perdemos dados, ele tem ainda a vantagem de permitir e selecionar 125 canais, ou seja, eu posso ter imensos módulos espalhados pela casa e nem todos comunicam uns com os outros, e permite assim com esta placa, com esta R-Board, construir um módulo completamente autónomo e com comunicação wireless. Poderia utilizar o XBee, mas este módulo é mais económico para o XBee para um alcance mais curto. Os XBees têm vantagens, também têm desvantagens, mas neste caso pode ser uma solução mais económica utilizar estes módulos da Nordic. A placa é também da ITED, mas facilitem tudo. O alcance não é muito grande, normalmente dentro de portas são alguns metros, cerca de 30 metros, não se consegue mais. No exterior já se consegue um alcance maior e isso pode ser uma vantagem. Existe também este módulo com fichas SMA para ligarmos uma antena, existem outros já com amplificador, com antenas melhores. Nós temos um módulo da SparkFun também baseado neste chip da Nordic, que tem características melhores e tem um alcance maior, mas este, como é da própria marca, permite logo a integração diretamente com a R-Board. Desvantagem desta placa: programador. Não há programador para esta placa, ou seja, eu para programar esta placa é como se estivesse a programar um Arduino diretamente numa breadboard, então eu preciso de um conversor USB série. O conversor USB série, que permite ser utilizado com esta placa, dá pelo nome de Foca. Eu nunca percebi muito bem porque é que chamaram esta placa Foca, mas é o nome dela, chama-se Foca, é apenas um conversor USB com um chip da FTDI, é o mesmo conversor utilizado no Arduino do M1009. Como tal, a placa vai funcionar como um Arduino do M1009. Ela utiliza os pins, o TX, o RX, depois o reset através do DTR, etc. Diretamente nestes pins eu posso utilizar isto para programar não só um Arduino diretamente numa breadboard, como posso utilizá-la também como uma interface para um módulo XBee. Eu poderia ter aqui um módulo XBee
aqui outro módulo XBee e então comunicaria com as duas. A meu ver, se tivesse uma interface para o módulo da Nordic seria interessante, mas converter SPI para diretamente aqui para o módulo da FTDI era mais difícil e obrigava já aqui a circuitos mais complicados, e então eu acho que eles fizeram uma boa opção e colocar diretamente aqui um módulo XBee é uma mais-valia. A alimentação tem que ser selecionada para os 3 volts, caso eu utilize aqui um módulo XBee. Este está automaticamente, já tem regulação interna e eu passaria a comunicar diretamente, mas não posso programar a placa à distância. Para programar a placa eu preciso, portanto, a parte traseira há pouco eu não mostrei da R-Board, é assim, os pinos estão identificados aqui e aqui e eu ligo diretamente a placa desta forma. Eu tive que ver onde é que se ligava, porque há aqui 2 pinos que não são utilizados pela Foca para programar a R-Board. Para terminar, eu fiz um pequeno circuito. Eu vou retirar aqui o módulo da Nordic, que ele não estava previsto na demonstração, e vou-vos mostrar como é que ela liga e desliga os relés. Portanto, é apenas uma sequência de ligar e desligar os relés, e vou fazer aqui também uma pequena aldrabice, que é, não vou utilizar um alimentador externo, vou sim utilizar diretamente a alimentação USB. Portanto, eu vou alimentar isto para USB, vou mudar isto aqui para 5 volts e vou alimentar a placa, porque estou só a ligar e desligar os relés, não estou a fazer mais nada, é apenas um pequenino programa baseado num dos exemplos no Blink, mas que neste caso liga os relés. Os relés estão ligados a partir da linha D4, D4, D5, D6, D7, diretamente, e como eu já referi, são opto-isolados através destes optocupladores. Terminamos assim mais um episódio da PT Robotics TV. Obrigado por terem assistido, vemo-nos para a semana e ficam aqui com uma pequenina sequência de ligar e desligar relés com a R-Board ligada através do programador que se chama Foca. Obrigado por terem assistido e até à próxima semana.